Capítulo 987 de One Piece. Eu tô muito feliz hoje. Hoje é um dia radiante. Eu vejo assim o céu, olho pro céu azulzinho claro, sem nenhuma nuvem, eu penso assim... Ah, como é bom ver Yonkou apanhar. É sempre bom ver Yonkou apanhar. Dá até uma cuspida aqui. Sempre bom. O meu dia fica mais radiante. Vou marcar a masturbação em grupo pra hoje à noite às 10. É sempre bom ver Yonkou apanhar. Você não acha? Eu acho. É sempre bom, né? É sempre bom o hype fazer assim... E caindo assim ladeira abaixo. Mas antes da gente falar desse capítulo, só atualizando o lance do editor chorou. Aquela notícia do editor chorou no capítulo 986, 987, que é o seguinte, gente. O colunista de One Piece chamado Greg, ele que trabalha na Shueisha, postou no Twitter uma atualização sobre essa notícia, avisando que era de fato sobre o capítulo 986 que o editor se referia. Então, de fato, aquelas fake news que rolaram no começo sobre o capítulo 986 acabaram estando certas, né? Porque o editor ele falava sobre o 987, só que ele se confundiu em relação aos lançamentos. Na verdade, era de fato sobre o 986, que é aquela cena onde os bainhas eles vão lá no final do capítulo para cima do Kaido, e com isso o editor chorou. Então, era sobre aquilo e foi um hype meio... Cara, a gente tem que parar de acreditar nos hype de editor. Tem que parar de acreditar no hype desses editores aí que não vão muito pra frente na maioria das vezes. O cara delira no hype muito fácil. Mas vamos lá, galera, falar desse capítulo 987. O que foi esse capítulo? Várias emoções. São várias emoções. Primeiro de tudo, é sobre o trauma do Kaido revivendo nesse capítulo, lembrando do Oden. Aquilo foi lindo de ver. Aquela cicatriz, a ênfase e aqueles traços assim... O Kaido lá, tipo, no meio do ar, assim, caraca, mano, o Oden. Parecia até que eu infartar aqui agora. Mas ele lembrando do Oden, reforça mais uma vez a ideia de que o trauma nessas cicatrizes realmente é real. Os personagens, quando eles estão traumatizados, realmente sentem uma dor física quando eles lembram desses momentos, quando eles lembram desses traumas, e isso foi enfatizado mais uma vez nesse capítulo, porque eu confesso pra vocês que eu sempre achava que era algo um tanto alegórico, sabe? Um tanto metafórico, como por exemplo o Luffy lembrando do Akainu, lá quando ele conversa com o Jinbe, ele bota a mão no peito assim e sente aquela dorzinha, mas eu não achava que era uma dor física mesmo, sabe? Eu achava que era tipo, ai, meu coração tá doendo, tipo, aquele desgraçado e tal, mas eu não achava que era realmente uma dor física, mas parece que é. E o outro exemplo que dá pra usar também é quando o Shanks ele conversa com Barba Branca sobre o próprio Barba Negra e a cicatriz dele que ele sentia doer. Pelo visto era de fato uma dor física que ele sentia, ou seja, era um trauma que o Shanks passou com Barba Negra. Barba Negra com certeza deitou e rolou em cima desse cara. E depois cai todo mundo no chão e o Kaido começa a se levantar assim, ajoelhado assim, cara, cheio de buraco no corpo, na mão dele também. Até tinha rolado um spoiler fake essa semana que eu achei muito bom. O William Carvalho que tinha postado lá no grupo, achei muito bom aquele spoiler, que é, como o Kaido tinha pego a cabeça do Nekomamushi, tinha rolado um spoiler fake do Nekomamushi tentando usar um electro no braço do Kaido para tentar fazer com que ele soltasse. O que não faz sentido na física, porque quando você leva um choque, o seu músculo contrai. Então ele ia dar um choque no próprio braço do Kaido e não ia apertar na cabeça dele. A cara dele. Né? Pensando agora, não faria sentido. Mas não, física em shonen não se aplica dessa forma, com certeza ia soltar. Mas enfim, o Nekomamushi nesse momento ele consegue segurar o braço do Kaido de alguma forma para tentar evitar que ele pegasse algum outro bainha, enfim. Mas depois aparecem os bainhas ensanguentados, eu pensei assim, peraí, cortou alguma parte nessa hora ou eles só se machucaram com a queda? Eu vou acreditar que eles só se machucaram com a queda, mas eu queria muito ter visto aquela cena que eu falei pra vocês semana passada e que até rolou fanart disso, reproduzindo essa mesma cena daquela do Barba Branca na guerra, quando ele leva também a porrada de golpe também de uns capitães da marinha e ele depois volta e consegue derrubar geral, né? Fazer todo mundo voar. Eu tava esperando muito essa cena acontecer, não aconteceu, pelo menos a gente teve a fanart para reproduzir essa cena. Já matou um pouco a minha vontade. E eu até pensei que isso pudesse ter acontecido no meio, nesse intervalo de tempo, mas parece que não. Parece que eles só se machucaram com a queda mesmo. Que é uma queda pequena, né? Eu não acho que faria muito sentido eles se machucarem tanto assim, né? Todos eles sangrando assim na testa. Eu fiquei tipo, talvez seja só realmente para dar... Só para efeito dramático mesmo. Só para dizer, olha só como é difícil, como tá difícil a luta, tipo...
Não sei. Depois dos intervalos, não é depois dos intervalos, a gente vai falar depois dessa continuação do Kaido contra os bainhas daqui a pouco, porque a gente tem que falar agora do resto do capítulo que foi, principalmente aqui, a Yamato ou Yamato contra a Ult. Assim, a luta dos dois não deu em muita coisa, eles só estavam trocando golpes mesmo, mas uma parte interessante nesse momento, nesse clash de golpes, é quando o Yamato, vou chamar de Yamato, foda-se. Quando o Yamato, ele fala que não faz parte do bando do Kaido mais. Eu confesso que nessa hora, eu não senti tanto o peso daquela fala, dele dizendo, olha, eu não faço mais parte do bando de vocês, eu não sou mais aliado de vocês, porque a gente na prática nunca viu o personagem fazendo parte do bando do Kaido de fato. A gente conheceu o personagem já querendo se desassociar, se desafiliar do bando do Kaido. Então, quando a gente para pra pensar, tipo, não tem tanto peso assim. Achei que ia rotar. Eu. E a gente vê nessa hora uma visão mais geral dos outros personagens, né? Uma delas seria a própria Yamato contra a Ult e também a Nami e a Carrot conseguindo se libertar. E eu tenho certeza que agora que essas duas conseguiram se libertar, a Carrot, ela vai se juntar aos Minks lá e conseguir se transformar finalmente. Assim, a transformação dela a gente já viu, então não seria algo inédito, mas a transformação final, que eu já tô adiantando aqui a fala que eu quero falar, que é sobre a transformação do Nekomamushi, vai ser um negócio assim, muito da hora mesmo. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O importante é que as duas elas conseguiram se libertar e a Carrot provavelmente daqui a pouquinho vai também se transformar. Outra coisa é a própria Big Mom indo atrás do Luffy, conseguindo ver o Luffy indo atrás dele e ele dizendo, olha só meu amigo, eu não vou derrubar só você, eu vou derrubar todos vocês. Essa é uma guerra total. E é muito importante essa fala nesse contexto em que ela foi falada, porque a gente vê o próprio Zoro, a gente vê o Kid, por exemplo, a gente vê o LOL também, o que aparentemente era o Hawkins do lado do LOL, mas eu não vou afirmar que era porque não dá pra ter certeza se o Hawkins ele já decidiu trocar de lado, mas quando a gente vê esses personagens nesse momento em que eles aparentam já ter derrotado aqueles randoms que eles estavam enfrentando, passa realmente essa sensação de, olha só, agora só restam os personagens principais. Agora só restam os inimigos finais, de fato, os mais importantes. Então, agora não tem mais para onde parar, não tem mais enrolação. Agora, realmente, eles estão indo para essa guerra total. Então, foi muito legal essa fala sendo inserida nesse momento. E o Marco, outro detalhe, o Marco, junto do Perospero, isso foi algo que, cara, como é que pode? Os caras resolveram se unir e falar, foda-se. Mas vamos aqui. O Perospero sem braço, não. Vamos dar as mãos aqui, né? Porque o Perospero já disse que não vai se aliar a coisa nenhuma. Quem vai sair vencedor dessa guerra é a própria Big Mom. Então, o próprio Marco decidiu falar assim, cara, a gente quer derrubar o Kaido de qualquer forma? Vamos se unir, vamos unir o útil ao agradável. Mas voltando ao Kaido, ele decide virar um dragãozão. E nesse momento, o Kinemon ele consegue se agarrar no Kaido para conseguir ir até lá em cima, né, o topo da caveira, da grande caveira de Onigashima, e ele falando com o Luffy, dizendo que daqui a pouco ele vai se encontrar com eles, que vai se unir a eles na batalha. Deu um pouco, não deu tanto assim, mas deu um pouco aquela sensação de, olha, quando todo mundo estiver no chão já, aí sim chega o Luffy pra batalha final junto com os outros supernovas. Porque aquela página, já adiantando aqui, aquela página, quando o Kaido ele se transforma num dragão, com aquela lua cheia em volta e todos os bainhas e somente os bainhas, é algo que me surpreendeu, porque a gente sempre imaginava a cena do Kaido gigante, tem fanart disso, aquelas montagens bem feias do Kaido gigante com todos os supernovas na frente dele e enfrentando ele. E isso provavelmente vai acontecer uma hora ou outra, né? Mas foi muito legal que essa primeira parte, né, essa cena nesse capítulo tenha sido somente os bainhas, porque são eles que têm toda a maior carga dramática em relação a tudo isso. Então foi muito maneiro que o Oda ele deu essa atenção inicial para eles nesse momento. Mas eu vou confessar para vocês que ver o Kaido transformado e os danos aparentes que ele tinha levado aparentemente sumirem do corpo dele me incomodou um pouco, porque toda aquela carga, toda aquela cena, toda aquela construção que foi linda dos bainhas atacando o Kaido parece que no fim das contas não teve propósito, porque não causou um dano completamente significativo, por mais que eles tenham conseguido lá com toda a força deles perfurar o corpo do Kaido e o Kaido depois ficou lá todo ajoelhado, caraca, o dano do Kaido e tal, depois aparenta ter sumido tudo. Aparenta no fim das contas não ter servido de praticamente nada. Não parece que vai servir como um nerf permanente no resto da luta. Parece que ele só perdeu, sei lá, 2% da barrinha de vida dele. Então isso me incomodou um pouco, porque eu queria realmente que aquilo tivesse um significado contínuo e que não fosse simplesmente para fazer aquele momento, para aquele momento em específico. Parece que aquela cena foi só para dar um hype nos bainhas, mas que
não vai ter um significado mais pra frente durante a batalha. E sobre o fato dos bainhas eles terem causado um dano no corpo do Kaido e o próprio Luffy, na forma do Gear 4, não ter conseguido causar o mesmo dano, a gente fica perguntando, e aí, qual é o nível desses caras, né? E eu penso assim, eu tento interpretar da seguinte forma, não acho que eles tenham o mesmo nível do próprio Gear 4, do Luffy no Gear 4, mas eu imagino que já existe uma discussão até bem antiga sobre lâminas em One Piece terem um efeito mais danoso do que golpes de impacto, então já dá pra considerar isso na conta. E outra coisa que pode até ser usado como argumento é o Kaido ele está desestabilizado espiritualmente ali, né? Talvez da mesma forma como a própria Big Mom. Ele lembrando do trauma do Oden, talvez da mesma forma que a própria Big Mom lembrava da Madre Carmel, talvez tenha desestabilizado o físico dela, né? Talvez isso realmente seja aplicado a outros personagens e não só a própria Big Mom. Eu acho que isso pode ser usado como argumento também. Mas sobre o Nekomamushi na forma Sulong, o pessoal também já ficou cogitando qual seria o nível dele e do próprio também dos outros Minks, né? Do próprio Inuarashi, por exemplo, também. Eu não acho que eles vão estar num nível muito absurdo. Primeiro, o que eu queria falar também é que foi muito legal a referência clara no final do capítulo naquela silhueta do sorriso dos olhos, que pareceram muito o gato do filme Alice no País das Maravilhas. Ficou uma referência muito clara e ficou muito maneira aquela referência. Mas, de volta sobre o nível, eu não acho que vai ser um nível tão grandioso assim, porque os personagens, quando eles lutaram contra o Jack, eles assumiram que não conseguiam derrotar aquele personagem. Então, se eles já ficarem num nível próximo ao do Jack, já seria suficiente para eles terem essa vingança deles. Se unirem novamente ali o Nekomamushi e o Inuarashi para conseguir enfrentar o Jack, já seria suficiente para conseguir combar em cima do cara e conseguir derrotar ele. Então não acho que vai ser um nível tão extrapolado assim, muito além disso. O pessoal já tá cogitando no primeiro comandante e tal. Eu acho que é um pouco de exagero, eu acho que terceiro comandante, por volta disso, já é mais do que suficiente. Mas vamos ver na prática qual vai ser de fato o nível. Mas é isso, galera. Mais uma semana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando novamente, sempre deixando o like, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Até a próxima. Tchau.